Olá, pessoal, tudo bem? Como foram de férias? Sejam bem-vindos de volta. Hoje a gente vai falar sobre o present continuous, que é um novo tempo verbal que a gente vai aprender. Nós já aprendemos presencialmente o simple present. Durante as aulas remotas, a gente aprendeu o imperative. E agora a gente vai aprender o nosso terceiro tempo verbal, que é o present continuous, o presente contínuo. Então, ele é um outro tipo de presente, diferente do simple present, né? O simple present, presente simples, a gente usava para fatos e hábitos cotidianos, né? Agora, a gente vai ver que o present continuous tem um uso diferente, né? Então, nós vamos aprender quando que a gente usa esse tempo e como que a gente usa esse tempo verbal. Então, olha lá. Em que situação a gente usa o present continuous? Para falar de ações que estão em progresso no momento da fala ou no momento da escrita, e para expressar mudanças que ocorrem momentaneamente, tendências atuais. Vamos pensar nessas situações de uso em português primeiro, antes da gente ver os exemplos em inglês. Ações que estão em progresso no momento da fala, em português, a gente usa o gerúndio, por exemplo. A gente fala, eu estou falando, eu estou assistindo aula, eu estou escrevendo, fazendo um trabalho, né? Então, são ações que estão acontecendo no momento da fala ou no momento da escrita. Vamos pensar em tendências atuais, né? Ultimamente, as pessoas estão se preocupando mais com o meio ambiente. Então, eu tenho essa final NDO aí em português, né? Para expressar, a gente chama de gerúndio. Em inglês, olha os exemplos aqui. We are sending you a postcard from São Paulo. Nós estamos enviando para você um cartão postal de São Paulo. Então, a gente usa are sending. É o present continuous aqui nessa frase, né? Brazil is becoming a popular travel destination. O Brasil está se tornando um destino popular de viagem. Então, aqui eu tenho is becoming como present continuous nessa frase, né? E na terceira, I am reading the newspaper now. Am reading é o meu present continuous. Então, eu preciso usar duas palavrinhas aqui, ó. É um tempo verbal composto, tá vendo? Essa primeira palavrinha aqui, ó, am, is ou are, ela concorda com o sujeito. E a segunda palavrinha, ela tem a terminação ing. É igual em português. Eu estou lendo. Eu tenho o verbo estou, que concorda com o sujeito, está conjugado na primeira pessoa do singular, por exemplo, estou, e lendo com a terminação NDO. Então, aqui, o que concorda com o sujeito vai ser o verbo to be no presente. Lembra que a gente aprendeu nas aulas presenciais? Am, is ou are. E a outra palavrinha vai ser o verbo principal da minha frase com a terminação ing. É assim que se forma o present continuous em inglês. Eu tenho algumas keywords que a gente usa normalmente com esse tempo verbal. Keywords são palavras-chave. Então, now, agora. Right now, exatamente agora. At this moment, neste momento. Então, são exemplos aí de palavras-chave que ocorrem comumente, né, com o present continuous. Vamos ver como que a gente usa o present continuous na afirmativa. Então, olha lá, um sujeito mais o verbo to be no simple present, que vai ser sempre am, is ou are, mais o verbo principal da frase com a terminação ing. Então, I am becoming popular. Eu estou me tornando popular. She is becoming popular. Ela está se tornando popular. You are becoming popular. Você está se tornando popular. Vamos relembrar quando que eu uso am, quando que eu uso is e quando que eu uso are em inglês? Am a gente vai usar sempre somente com a primeira pessoa do singular. I, eu. Is
a gente vai usar somente com a terceira pessoa do singular, ele e ela. Em inglês, he, she, it. Somente, só vamos usar it se a gente tiver a terceira pessoa do singular. E are, a gente vai usar com as outras pessoas do discurso, ou seja, you no singular, você. E as três pessoas do plural, we, que significa nós, you, no plural, vocês, e they, eles, terceira pessoa do plural, are. Então, you are, we are, you are, they are. Beleza? Mais o verbo principal com a terminação em ing. Como que a gente faz a negativa disso? Lembra que quando a gente usa o verbo to be no presente, no simple present, o not vem junto com o verbo to be? Am not, is not, are not. Aqui vai ser a mesma coisa. O not vem sempre acompanhando o verbo to be, mas o verbo principal com ing. Pode ser am not ou I, apóstrofo, am not. I'm not. Lembra da forma contrata? Is not, ou a forma contrata, isn't. Are not, ou a forma contrata, aren't. Igualzinho a gente viu no simple present. A diferença é que aqui você tem o verbo principal com ing. Interrogativa. Lembra que na interrogativa com o verbo to be, no simple present, a gente trocava de lugar o sujeito com o verbo vem antes do sujeito? É exatamente o que vai acontecer aqui. O verbo to be troca de lugar com o sujeito, o resto continua igual, e coloca o ponto de interrogação no final da frase. Am I becoming popular? Is she becoming popular? Are you becoming popular? Quando a gente for acrescentar ing no verbo principal, existem algumas regrinhas ortográficas. Não é simplesmente colocar a terminação ing em qualquer verbo. Na maioria dos verbos, você simplesmente acrescenta ing. Por exemplo, send, sending, visit, visiting. Mas não é em todos os verbos que isso acontece. Então, olha lá, quando o verbo termina em e, o que acontece? Eu tiro o e e acrescento ing. Então, become, sem o e, mais ing, becoming. Make, termina com e. Então, sem o e, mais ing, making. Os verbos que terminam em ie, o que acontece? Eu tiro o ie, acrescento y mais ing. Então, por exemplo, die, que significa morrer. Dying. Então, tirei o ie, coloquei o y mais ing. Lie, que significa mentir. Lying. Os verbos que terminam em sanduíche de vogal, ou seja, consoante, vogal, consoante, exceto os que terminam em x e w. O que acontece? E esse sanduíche de vogal, consoante, precisam estar localizados na sílaba tônica da palavra. O que acontece? Eu vou pegar a última consoante e vou dobrar, mais ing. Então, olha lá, get, só tem uma sílaba, então essa sílaba é tônica. Tem consoante, vogal, consoante? Tem. Não termina nem em x nem em w, né? Termina em t. Então, ele dobra a última consoante. Ó, é o verbo, mais a última consoante novamente, mais ing. Está aqui o verbo, get, mais a última consoante, mais ing. Getting. Stop. Uma sílaba só. Consoante, vogal, consoante. O que eu faço? Dobro a última consoante e acrescento ing. Beleza? Essas são regrinhas aí para a gente colocar a terminação ing nos verbos. Vamos fazer uns exercícios, então? Tenta pausar esse vídeo e fazer primeiro.
Depois vocês acompanham aqui junto comigo. Então, olha lá. Dance. O verbo termina com E. O que acontece com o verbo que termina com E? Para eu acrescentar ing, eu tenho que tirar o E. Fica dancing. Tie. Termina com IE. Amarrar, né? Termina com IE, o que acontece? Eu tiro o IE, coloco o Y, mais ING. Tying. Cry. A maioria dos verbos, simplesmente acrescento ING. Crying. Dip. Mergulhar. Consoante, vogal, consoante. O que acontece aqui? Dobro a última consoante. Dipping. Fix. Fix tem consoante, vogal, consoante? Tem, mas é uma exceção. Ele termina com X, né? Lembra que a gente viu lá? A exceção, WX? Então, termina com X. O que acontece? É um verbo comum. Simplesmente acrescenta ing. Play, verbo comum. Simplesmente acrescenta ing. Begin. Aqui tem consoante, vogal, consoante. O sanduíche de vogal, consoante, fica na sílaba tônica da palavra? Begin. Fica. Então, o que acontece? Eu dobro a última consoante e acrescento ing. Beginning. Hit. Tem consoante, vogal, consoante? Tem. O que acontece? Dobro a última consoante e acrescento ing. Complete com o present continuous dos verbos entre parênteses. Então, olha lá, eu vou completar aqui com esse verbo no present continuous. O present continuous é formado como? Primeiro vem o verbo to be no simple present, am, is ou are. Depois vem o verbo principal com a terminação ing. Então, com I, qual verbo to be que eu vou usar? Am, is ou are? Am, mais o verbo principal com a terminação ing. I am working right now. You, vou completar com o verbo study. Primeiro eu preciso do verbo to be, eu vou usar am, is ou are com you. You, eu preciso usar are, mais study com ing. You are studying. Aqui, John, that book you recommended. Verbo read. Então, preciso usar o verbo to be. Que pessoa do discurso é John? Consigo substituir por ele, he. Com terceira pessoa do singular, he, she, eu uso is. Então, vai ficar John is reading. John is reading that book you recommended. The kids, as crianças. Hide and seek at this moment in the backyard. Esconde-esconde neste momento no jardim, no quintal. Vou usar o verbo play. The kids, que pessoa do discurso é? Elas, né? As crianças, terceira pessoa do plural. Então, vai ficar are playing. The kids are playing hide and seek at this moment in the backyard. A última, please be quiet. The baby, por favor, faça silêncio. O bebê, verbo sleep, dormir. Então, o bebê, que pessoa do discurso é essa? Ele, né? He. Então, eu vou usar is. The baby is sleeping. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada. Perguntem aí as dúvidas, façam os exercícios e contem comigo. Um beijo.